Muito boa tarde a todos. Venho então aqui falar um pouco convosco em representação da Associação Portuguesa das Empresas de Serviços de Energia, a APESE, que, como foi falado, foi fundada o ano passado, não foi bem em abril, só conseguimos completar o processo mais perto de julho, mas de alguma forma está já ativa no mercado e tem conglomerado um conjunto de empresas nestas áreas, que depois já vou apresentar um pouco mais à frente. A minha ideia, de alguma forma, na apresentação era passar alguns dos desafios que vamos ter entre mãos, julgo eu, nesta área dos serviços de energia, em particular, com o tema da eficiência energética e da produção descentralizada. Olhando para a eficiência energética na cidade, nós devemos, de alguma forma, olhá-lo de uma forma holística, ou pelo menos de uma forma integrada. É assim que tanto nós na Self-Energy como a própria APESE olha para isto. Este é um gráfico que eu costumo usar, não sei se já foi usado hoje. Já foi, pronto. Já percebi pelos risos. É um reporte que eu acho que foi inovador na altura na Europa, em 2007, portanto já tem 5 anos, para mostrar que estas coisas realmente têm que ter o seu tempo de maturação. Mas eu costumo usar muito este desenho, ou esta apresentação, principalmente porque tem a diversidade das áreas de intervenção que poderá acontecer numa cidade ou num país. E é preciso olhar que, quando se fala nestes temas da eficiência energética e da produção descentralizada, eles não podem sair do contexto das próprias necessidades globais de energia do país. E essas necessidades, eu dou sempre aqui um bocadinho o exemplo, têm as necessidades da produção centralizada, que são estas centrais, quer sejam renováveis, quer sejam de energias fósseis, mas elas estão combinadas depois com soluções integradas no próprio edifício. E tem aqui que depois vamos desmontar um pouco mais este espaço, mas tem aqui uma espécie de uma central de controlo, onde realmente as TIC, as próprio polo de tecnologias e particularmente as tecnologias de informação vão ter muito a ver. Portanto, há aqui um polo que vai ser cada vez mais importante na integração destas várias componentes. Por outro lado, há que perceber que realmente a própria cidade encerra em si um conjunto de oportunidades, tanto na área da eficiência como na área da produção descentralizada. E eu normalmente chamo sempre a atenção para estas casas aqui que parecem todas desordenadas, que os arquitetos, se olhassem para isto, ficariam muito escandalizados, mas a verdade é que, se calhar, as nossas habitações e as nossas vilas vão cada vez mais a ficar orientadas para o sol e para as energias que têm, e não propriamente para a estrada ou para o bem que ficam na fotografia. E, portanto, há realmente aqui, como vemos, elas estão orientadas todas para uma determinada zona e deixaram de ter aquela perspectiva tão retangular que às vezes têm os nossos condomínios e que depois não tornam tão eficientes, se calhar, as potencialidades de utilizar as energias renováveis. Da mesma maneira, nos próprios edifícios do centro da cidade, há que combinar as soluções possíveis de implementar no próprio edifício com as soluções de armazenamento e com as soluções, então, que possam vir de vários centros. Tudo isto interligado, temos aqui uma espécie de uns PTs, mas neste caso não eram apenas PTs, também tem a ver com centros de controle que vão tornar a tal Smart Grid, vão tornar a Smart Grid da cidade de uma forma mais inteligente e mais eficiente. E, portanto, a eficiência não acaba no edifício, começa no edifício, mas pode ser integrada numa filosofia comum. E é assim que tem que ser olhada para poder realmente ser maximizada. E por isso, com algum desplanto, e eu sei que em termos de engenharia isto quase que é uma heresia, eu costumo dizer que a parte da produção descentralizada faz parte do conceito de eficiência energética da cidade. Não propriamente, obviamente, a produção descentralizada é produção, não é eficiência, logo por si, mas ao tornar o sistema elétrico mais eficiente, porque estou a produzir energia junto onde ela é consumida, eu estou a tornar o meu sistema global, o meu balanço energético mais eficiente na cidade. E isso,
Olhando para a eficiência energética na cidade, nós devemos, de alguma forma, olhá-lo de uma forma holística, ou pelo menos de uma forma integrada. É assim que tanto nós na Self-Energy como a própria APES olha para isto. Este é um gráfico que eu costumo usar, não sei se já foi usado hoje. Já foi, pronto. Já percebi pelos risos. É um reporte que eu acho que foi inovador na altura na Europa, em 2007, portanto já tem 5 anos, para mostrar que estas coisas realmente têm que ter o seu tempo de maturação. Mas eu costumo usar muito este desenho, ou esta apresentação, principalmente porque tem a diversidade das áreas de intervenção que poderá acontecer numa cidade ou num país. E é preciso olhar que, quando se fala nestes temas da eficiência energética e da produção descentralizada, eles não podem sair do contexto das próprias necessidades globais de energia do país. E essas necessidades, eu dou sempre aqui um bocadinho o exemplo, têm as necessidades da produção centralizada, que são estas centrais, quer sejam renováveis, quer sejam de energias fósseis, mas elas estão combinadas depois com soluções integradas no próprio edifício. E tem aqui que depois vamos desmontar um pouco mais este espaço, mas tem aqui uma espécie de uma central de controlo, onde realmente as TIC, as próprio polo de tecnologias e particularmente as tecnologias de informação vão ter muito a ver. Portanto, há aqui um polo que vai ser cada vez mais importante na integração destas várias componentes. Por outro lado, há que perceber que realmente a própria cidade encerra em si um conjunto de oportunidades, tanto na área da eficiência como na área da produção descentralizada. E eu normalmente chamo sempre a atenção para estas casas aqui que parecem todas desordenadas, que os arquitetos, se olhassem para isto, ficariam muito escandalizados, mas a verdade é que, se calhar, as nossas habitações e as nossas vilas vão cada vez mais a ficar orientadas para o sol e para as energias que têm, e não propriamente para a estrada ou para o bem que ficam na fotografia. E, portanto, há realmente aqui, como vemos, elas estão orientadas todas para uma determinada zona e deixaram de ter aquela perspectiva tão retangular que às vezes têm os nossos condomínios e que depois não tornam tão eficientes, se calhar, as potencialidades de utilizar as energias renováveis. Da mesma maneira, nos próprios edifícios do centro da cidade, há que combinar as soluções possíveis de implementar no próprio edifício com as soluções de armazenamento e com as soluções, então, que possam vir de vários centros. Tudo isto interligado, temos aqui uma espécie de uns PTs, mas neste caso não eram apenas PTs, também tem a ver com centros de controle que vão tornar a tal Smart Grid, vão tornar a Smart Grid da cidade de uma forma mais inteligente e mais eficiente. E, portanto, a eficiência não acaba no edifício, começa no edifício, mas pode ser integrada numa filosofia comum. E é assim que tem que ser olhada para poder realmente ser maximizada. E por isso, com algum desplanto, e eu sei que em termos de engenharia isto quase que é uma heresia, eu costumo dizer que a parte da produção descentralizada faz parte do conceito de eficiência energética da cidade. Não propriamente, obviamente, a produção descentralizada é produção, não é eficiência, logo por si, mas ao tornar o sistema elétrico mais eficiente, porque estou a produzir energia junto onde ela é consumida, eu estou a tornar o meu sistema global, o meu balanço energético mais eficiente na cidade. Onde é que nós temos que enquadrar o tema da eficiência? Nós temos uma política global em termos de União Europeia que, mal ou bem, ficou-nos na cabeça e que, felizmente, tem continuado e tem aguentado as várias vicissitudes das próprias mudanças políticas. O 20-20-20, que com certeza também já se falou hoje, é aqui que nós temos que enquadrar a eficiência energética também como um desses 20. Ou seja, nós sabemos que há um 20% que nós queremos atingir de produção renovável, sabemos que há 20% de reduções de emissão de gases com efeito de estufa que também queremos atingir, e depois temos um terceiro 20%, que é os 20%
da eficiência energética ou redução do consumo de energia primária. Portanto, há 20% de eficiência energética que está também nos objetivos da União Europeia. Benefícios. É preciso olhar para os benefícios que nós podemos estar à procura quando procuramos eficiência energética. Redução da fatura energética. E aqui a redução tem a ver com, principalmente, a redução em quilowatts, obviamente que depois os quilowatts reduzem em euros. E porquê é que eu falo disto? Porque, efetivamente, ninguém pode adivinhar qual é que vai ser o preço de energia em 2020, o preço da tarifa energética em 2020. O que nós suspeitamos é que será maior do que é hoje. Suspeitamos, temos, acho que grandes, eu diria grandes razões para suspeitar que será com certeza superior face ao déficit tarifário que temos, face ao avanço dos custos das várias tecnologias fósseis. E, portanto, há efetivamente um objetivo que é reduzir a fatura, não só reduzir a fatura em euros, mas principalmente em quilowatts. Mas eles tinham uma alternativa, tinham duas alternativas. Uma, eventualmente montar uma cogeração e aproveitar o calor para o próprio processo. Outra alternativa era negociar melhor com a EDP e melhor a tarifa. E muitas vezes aconteceu que com a EDP ou com qualquer outra comercializadora, agora já com comercializadoras, na altura se calhar só a EDP, e muitas vezes aconteceu que efetivamente para as indústrias, obviamente era muito mais fácil tentar negociar o preço do kilowatt com um tarifário diferente e conseguir os ganhos em euros, sabendo que, no entanto, os quilowatts ficam lá todos. Portanto, quando se consegue um tarifário melhor, é bom em euros, mas não é bom em eficiência, não se ganha nenhuma eficiência, ganha-se uma fatura mais barata. Se calhar durante um ano, depende dos tais períodos de fidelização que depois são obrigados, mas não se ganha eficiência. E, portanto, a única maneira sustentável de olhar para reduzir a fatura energética é reduzir quilowatts. É fazer, também não é fazer menos, porque aí também não estamos a ser mais eficientes. Se estamos a parar produção ou a parar linhas de produção, é claro que vamos baixar os consumos. Portanto, nós temos que fazer o mesmo com menos, e isso é ser mais eficiente. O que é que então aparece as empresas de serviço de energia? Portanto, as empresas de serviço de energia, em inglês tem-se usado principalmente o nome ESCO, são desde há 20 anos que existem ESCOs, portanto isto não é uma invenção de agora. O que faz as empresas de serviço de energia são as empresas que, de alguma forma, oferecem serviço de valor acrescentado ao nível da eficiência energética e da própria energia. Portanto, o que é um serviço de energia? O serviço de energia é água quente, quer dizer, nós não usamos o gás natural diretamente, nós usamos o gás natural para fazer qualquer coisa, para aquecer a água, para aquecer o ambiente, para aquecer a comida, e, portanto, é esse serviço de energia que muitas vezes pode ser produzido de formas diferentes, de formas combinadas, que é o caso da cogeração ou da trigeração, e que está na base das empresas de serviço de energia. Portanto, as empresas de serviço de energia vão se posicionar, ou seja, não são utilities, não é uma alternativa à utility, vão usar as utilities, vão usar a eletricidade, o gás, o diesel, os recursos que houverem, e vão entregar então o serviço de valor acrescentado ao cliente final. Portanto, de alguma forma, como é que é a proposta de valor? Portanto, há um conjunto de serviços definidos, existem formas diferentes de financiar os projetos, que as próprias ESES cofinanciam, portanto, trazem alguma capacidade de financiamento para cima dos projetos, as ESES identificam quais são as medidas a implementar e depois fazem a gestão dos projetos e garantem as poupanças. Quando eu digo garantir, é garantir com contrato, dizer, se isto não for atingido, eu pago a diferença. E, portanto, isso é uma vantagem, como também aconteceu com o outsourcing, sistemas de informação que os clientes passam a ter. De uma outra maneira, como é que funciona? Portanto, nós teríamos um consumo numa fase inicial, com um conjunto de aplicação de medidas de eficiência energética várias e de produção descentralizada, conseguimos mudar então o consumo em quilowatts, estamos a falar aqui quilowatts, hora, portanto, não estamos a falar só de euros, também obviamente será de euros. Durante esta fase, há aqui uma parte das poupanças que são partilhadas com o cliente e que são para a própria ESE. Quando está pago o investimento, toda a poupança fica com o cliente. Obviamente, o que é que está a pagar durante a fase do projeto? Portanto, tem que se pagar os custos do próprio financiamento, os custos de leasing, o resto dos custos, os projetos, instalação, manutenção, as licenças, o que houver. Portanto, é a maneira como
ele, de alguma forma, o projeto é pago com as poupanças, durante a fase do projeto. Como é que se faz isto? Com um protocolo de parceria energética ou com um contrato de performance, chamado EPC, Energy Performance Contract, onde se determina então qual é a poupança bruta e, de alguma forma, se vai fazer em cada momento. Portanto, depois há cenários de medida e verificação que vão permitir, em cada momento, sabermos qual é a poupança líquida e quais são as regras de partilha dessa poupança. Uma questão adicional que a produção em regime descentralizado também permite é que poderá ser adicionado, em alguns casos, a possibilidade de vender excedentes à rede, com a microgeração, com a minigeração, que são mecanismos que existem de feed-in tariff atualmente em legislação, que vender à rede o excedente. Mesma coisa com a cogeração. E esta venda à rede, neste momento, tem uma tarifa bonificada e toda a gente acha que a tarifa bonificada, quando acabar, acabou o negócio. Eu costumo dizer que não é isso, não é assim. Ou seja, a tarifa bonificada acontece exatamente porque são tecnologias que estão a introduzir-se no mercado. A partir do momento que as tecnologias estiverem suficientemente maduras, deixa de ser necessária a tarifa bonificada. Por exemplo, a cogeração em Inglaterra já há mais de 3 anos ou 4 anos que não tem feed-in tariff nenhum. Porquê? Porque realmente com as necessidades de calor que eles têm e a eficiência que consegue promover, é uma medida normal de execução das próprias indústrias, das casas, dos condomínios, terem uma central de cogeração. Nesta altura que passámos a ter o IVA da eletricidade e do gás ao mesmo preço que o resto dos equipamentos, isto ainda vai ficar mais claro. Ou seja, eu em minha casa, quando vocês começarem a ver a fatura em vossa casa, vai ficar perto, se calhar já dos 15 cêntimos, 16 cêntimos por quilowatt-hora, exatamente. Portanto, estamos a falar de uma tarifa que já está muito perto da paridade de rede com muitas tecnologias. Eventualmente ainda não a solar, mas bastava deixar subir a energia para o preço que ela devia subir, pelo menos mais os 20%, e que vai acabar por subir. Vamos demorar um bocadinho mais, mas, quer dizer, não temos hipótese, o déficit tarifário está aí. Portanto, bastava deixarmos isso para a paridade de rede já estar aí. E, portanto, quando acabar a tarifa bonificada é quando começa o negócio. Portanto, foram 7 empresas, a Self Energy, que estou aqui, sou eu, comecei, que neste primeiro ano sou o presidente da direção. Depois temos a Smartwatt, que vai estar aí o meu colega, julgo, mais à tarde, a EDP Serviços, a Emera Energia, a Galp Energia, a Iwan e o ISQ Energia. Neste momento temos já outros cerca de 10 candidatos que vão entrar agora também numa fase seguinte. Isto mostra que há vitalidade no setor, o que é bastante importante, e nós queremos de alguma forma realmente assumimos como um parceiro credível junto das entidades cooperativas. Esta é a direção, onde estou aqui eu, e missão, eu aqui não vou parar, isto são coisas que onde está no nosso site, o nosso site ainda não o conseguimos pôr no ar. Estas associações é sempre uma dificuldade, às vezes temos tempo todos para a associação, mas de alguma forma o objetivo obviamente é representar as empresas de serviços de energia e atuar como interlocutor com o Governo e as instituições.